Bom, a gente falou de sócio, né? Mas tem um detalhe. A gente tem algumas opções de forma de trabalhar. Eu posso ser sócio de alguém, eu posso ser associado no escritório e eu posso ser advogado contratado CLT, que entre nós ainda é a minoria, né? São poucos os escritórios que contratam CLT, assim, pelo menos eu não vejo muito. Mas pode ser um departamento jurídico de empresa e ser um advogado CLT. O que a gente mais vê é o quê? Infelizmente, dentro dos escritórios, a irregularidade, né? A gente não tem vínculo, às vezes, com nada, não está vinculado a nada. Ou você também pode ser um associado, que daí sim a gente consegue formalizar. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu falo de sócio, a gente tem duas formas que a OAB define pelo estatuto. Eu tenho o sócio de serviço e eu tenho o sócio de capital. O sócio de serviço, ele, igual uma empresa, a gente tem que integralizar o capital social. Numa empresa, como é que eu faço? Nossa empresa vale 50 mil. Eu e o Nés. 25 teu, 25 meu. Você vai botar 25 mil e eu vou botar 25 mil. Na sociedade de advogados é diferente. Quando eu sou um sócio de serviço, eu não integralizo o capital com dinheiro. Eu integralizo com serviço. Então, por consequência, eu não serei aquele sócio que toma decisão. E eu também não vou ter direito de voto, então. Ou seja, sou um sócio tal qual o sócio de capital, só que o meu poder de mando no escritório não vai existir. Eu vou ser realmente um sócio de serviço, tá? Em contrapartida, quando eu tenho o sócio de capital, esse sócio de capital, ele faz o quê? Ele faz a efetiva integralização em cash. E ele vai receber toda a distribuição de lucro. O de serviço também recebe, só que tem uma diferença. O de capital, ele recebe proporcional ao que ele integralizou. O de serviço, ele também vai ter cotas, só que ele não tem cotas integralizadas. Então, por exemplo, dependendo da divisão, se eu tiver 25% como um sócio de serviço e eu tiver outros 5 sócios que integralizaram proporcionalmente, dividindo entre eles, às vezes eles vão ficar até com um percentual menor do que eu. E eles vão integralizar aquele percentual exatamente em dinheiro. Eu vou receber como? De todo o lucro, primeiro tiro o meu percentual de serviço, se eu for 25%, distribui para mim, e o restante distribui para os de capital proporcionalmente à cota integralizada de cada um. Vantagem, eu de serviço, talvez eu ganhe até mais, dependendo da distribuição de lucro, mas eu não tenho poder de decisão no escritório. O de capital não, às vezes ele recebe um pouco menos pela proporção de divisão, vai depender do número de sócios, mas é ele que tem realmente a gerência e a administração do escritório. Tá? Então, assim, vocês podem figurar das duas formas, tanto como sócio de capital, como um sócio de serviço. Eu não trouxe aqui, até para a gente ganhar tempo, na página da OAB, você tem toda uma formalidade para fazer esse tipo de contrato, tanto o sócio de serviço como o sócio de capital. Lá tem a instrução, você clica e vem todo, baixa o tipo de contrato, que tem que ser as cláusulas, e tem que ser tal e qual está na OAB. Se você resolver fazer um contrato com uma cláusula diferente, você faz o depósito lá na OAB, o contrato vai voltar, eles não vão aceitar e não vão fazer o registro, tá? Então, usem sempre o modelo que tem lá no site da OAB. E, claro, dependendo da seccional, pode ser que mude alguma coisa ou outra, tá? Então, ou eu sou sócio efetivamente, ou eu também posso ser o associado, que na grande maioria é o que acontece. Você tem os sócios lá que representam realmente o escritório, o serviço capital, e você contrata 50 advogados como associados. Eles vão constar no contrato social como associados, só que ele não tem vínculo empregatício. Ele não é CLT. Ele é um autônomo. E isso vai impactar, inclusive, lá na frente para a questão da tributação. Tudo aqui impacta para fins de tributação, tá? Então, diga. Só uma dúvida, o sócio de serviço, ele só ganha a porcentagem do que ele fizer ou do que o escritório... Do que ele fizer, não, do todo, mas proporcional à cota dele. Por exemplo, se definido no contrato social que ele tem 25% de cota, que ele vai integralizar com o serviço, ele vai receber a distribuição proporcional aos 25%. Ah, não, é só 10%, proporcional aos 10%. Os demais sócios também proporcional às suas cotas, só que elas são integralizadas em dinheiro. Tá? Então, pode ser que às vezes o de serviço ganhe até mais, vai depender da cota que ele está sendo atribuído pelo contrato social. Tá? Mas ele ganha também, sem problema nenhum. No associado, então, nós temos o quê? A figura do autônomo, né? Que vai receber através de um recibo de pagamento autônomo, que a gente vai ver depois na tributação. Na parte que o Nés vai entrar, a gente vai fazer um bom comparativo, gente. Por que implica para nós hoje? Pagar menos tributo? Evasão é quando eu sonego e lisão é quando eu tenho um benefício fiscal que me permite pagar menos
ou eu tenho uma omissão na lei que me faz trabalhar com menor tributação. Que é isso? A gente vai mostrar aqui para vocês como é que funciona a tributação para o CLT, a tributação para o autônomo e a tributação para a pessoa jurídica, né? Pelo presumido, pelo Simples Nacional. E isso vai impactar no faturamento, porque quanto menos, principalmente quem tem, né, mais para receber, mais para dividir, também tem pagamentos, tá? Então lá na frente vai ver que o associado é o autônomo. Ó, e segundo essa instrução normativa aqui, você tem um modelinho de contrato, você tem que fazer esse registro, esse contrato junto da OAB para ele ter validade como associado. Então você pode ter, o que provavelmente não é uma boa do contrato associado, para quem tem um escritório que quer contratar todo mundo como associado, é a parte da tributação. Por quê? Quando você paga alguém por RPA, a gente vai ver lá na frente, a RPA desconta bastante de quem está recebendo, mas você que está pagando paga 20%. Então, você, além de pagar pela remuneração pelo serviço, você paga mais 20% sobre a remuneração. Então, o escritório tem o ônus de pagar a remuneração e mais 20% para fins de INSS. Então, é bom porque não tem um vínculo trabalhista. Mas, em contrapartida, eu vou pagar como autônomo, vocês vão ver a cacetada que é na tributação, tá? É bem, bem ruim, né, Nésis? Bem, bem ruim. Já que a gente está falando de remuneração, e a gente falou dos sócios, gente, uma coisa importante até para não ter conflito. Quando a gente estabeleceu as atividades de cada um, o perfil de cada um, o que a gente briga? Eu acho que estou fazendo mais e estou ganhando menos. Como é que a gente vai remunerar esses sócios? Como é que a gente vai dividir o que entra no escritório? É o primeiro passo para dar errado numa sociedade. Por quê? Tudo que entrar, nós vamos dividir igual. Daí um tem um perfil, o que vai acontecer? Você tem um perfil e fica lá dentro trabalhando, fazendo tese. Provavelmente não vai trazer tanto cliente assim, porque não é o perfil. Mas ele está fazendo tese, que é tão importante quanto. Daí você traz 10 clientes, entra dinheiro 10 para você. O que vai acontecer? Eu trago mais cliente, eu trago mais dinheiro e estou dividindo com ele. Vai ser o primeiro descontentamento. Não que não possa ser assim, mas tem que ter um amadurecimento da relação para não ter problema. Então, o que está se adotando cada vez mais? A meritocracia. De que forma? Remunera-se o sócio proporcionalmente à sua atividade. Exemplo, aquele advogado que atua daquela área, família é você, né? Você faz família. Chegou um cliente para fazer um divórcio litigioso, que é mais caro. Você trouxe. O que pode fazer? Remunera-se um percentual por trazer o cliente. O cliente é seu, você vai ganhar para isso. Outro percentual vai ser para quem realmente atua no processo e pode separar uma quantia para a parte de despesas do escritório. Porque o que acontece? Distribuem todo o dinheiro para o sócio. Quem paga a conta da luz? Fica faltando dinheiro para o escritório. No momento que eu faço esse fundo, distribuo, no final do ano, se sobrar dinheiro, eu vou distribuir esse dinheiro entre os sócios. Então, esse dinheiro vai voltar para o sócio de alguma forma. Mas eu consigo definir exatamente quem trabalha. E detalhe, eu acabo estimulando também que o meu colega traga outros clientes. Estimula que todo mundo no escritório trabalhe para isso. A não ser que não se importe. Não, vocês não vão trazer clientes, só você vai trazer. Tá bom. Mas saiba que ninguém pode se queixar. Tá errado, tá certo? Não, eu estou dizendo assim, para evitar descontentamento. É igual a história do compliance, né? Que coach virou moda, compliance virou moda, holding virou moda, né? O que é compliance? Tem uma regra, você está de acordo com a regra. Se você descumprir a regra, você tem que achar um meio para contrapor a regra, você também está em compliance, porque você achou um meio para impugnar aquela regra. É o caso do escritório, não tem certo e errado. Se quiser fazer tudo igual, ok, mas estabeleçam isso antes, tá? Então, remuneração, repensem nesse sentido. Ah, mas a gente já está tantos anos juntos, não pode mudar? Pode, tudo pode mudar. Pior é não mudar, ficar insatisfeito e terminar uma sociedade que podia ser promissora e poderia durar muito mais tempo, tá? Quando eu sou um autônomo, trabalho sozinho, e a gente vê isso aos montes, o que acontece, gente? Tá filmando, mas eu vou dizer uma coisa. Qual que é a realidade nossa? Ninguém quer pagar tributo. Então, eu fico naquela informalidade, trabalho como autônomo, não declaro tudo que eu ganho, entra na minha conta e fica circulando. Só que tem um detalhe, a Receita Federal hoje em dia está tudo interligado. Quando você vai no mercado e fala, quer CPF na nota, senhora? Sim. Vai chegar um ponto que a Receita Federal vai mandar sua declaração de imposto de renda pronta. Porque você passou débito, crédito, você pediu o CPF na nota, vou ter desconto lá no PVA, nem sei o que dá isso, porque eu não peço isso nunca. Passo débito, passo crédito, vou lá e declaro que eu ganho R$ 1.500 por mês, só de cartão gasta 10. Ou seja, a gente trabalha permanentemente no risco, né?
Ou seja, daí meus alunos todos perguntam, mas professor, eu não quero pagar imposto. Tá bom, não paga então. Só que assim, uma hora vai bater na porta a Receita. Tem um caso, um cliente meu, pessoa física, ele é dono de uma imobiliária. Ele não consta no contrato social. Olha a raríssima inteligência do que ele fez. Ele disse assim, eu queria montar minha linha de crédito no banco e eu pedi que tudo que todo mundo fosse pagar passasse pela minha conta e eu pagava pela minha conta. Então assim, ó, você vendeu um carro, deposita na minha conta, que eu te devolvo o dinheiro, tá bom. Você vendeu o seu apartamento, deposita na minha conta e eu te devolvo o dinheiro. E ele fez isso reiteradamente. Detalhe, gente, uma pessoa física que nem no contrato social constava. Bateu fiscalização e disse assim, me apresente todos os seus extratos, de todas as suas contas. Não pode se negar. Se você não apresenta, eles fazem por arbitramento, que é pior ainda. Resultado, apresentou os extratos. Detalhe, eles já sabem, né, que tem nos extratos. Porque a Receita Federal, ela recebe de todas as financeiras todas as informações. Você passou o cartão, a Receita Federal já sabe, antes de você. Então, assim, ó, ele forneceu. O fiscal diz para ele, justifique essas entradas e essas saídas, porque tudo que entra na sua conta é oferimento de renda, incide imposto de renda. Pessoa física, 27,5. Resultado, ele não me contratou antes, ele tentou fazer a defesa sozinho. Detalhe, tinha um dinheiro que era da mulher dele, que passava pela conta dele e voltava, passava pela conta dele. Só que a mulher dele não era casado, ele tinha união estável com ela. O fiscal falou assim, aqui eu não posso aceitar que isso aqui é empréstimo da sua mulher, porque vocês não são casados. Ele falou, não, mas eu caso. Ele correu, fez a mulher casar. Detalhe, a mulher não queria casar. Foi a primeira mulher na vida que não queria casar. Não existe essa possibilidade. Toda mulher quer casar, nem que seja para contar para as amigas, né? Ela não queria, ela foi obrigada a casar. Chegou ele lá com a certidão de casamento e falou pro fiscal, casei, agora você pode aceitar. Ele falou, agora não adianta mais. Então casou em vão, né? Mais um problema, casou em vão. Resultado, gente. Inclusive aquele dinheiro que saía, eu transfiro da minha conta para minha própria conta, é o mesmo dinheiro. Só que a Receita enxerga a circulação de dinheiro. Ele foi autuado em R$458 mil. Uma pessoa física, uma comum. Não vive no luxo, não tem carrão, não tem casa, nada, não vive no luxo. Pessoa normal, por causa dessa burrice. Por que eu estou contando isso? 458 mil. Estou com a defesa em impugnação administrativa. Impugnei linha por linha, tá? Meio tardio, que já tinha que ter feito isso desde o início. Mas a gente está na berlinda, porque a gente circula dinheiro, recebe dinheiro, mistura todo o dinheiro da pessoa jurídica, da pessoa física, vai justificar que aquele dinheiro não é meu, que é do cliente, e aí? E aí? Então assim, ó, não existe redondo no quadrado, quadrado no redondo. Ou eu encaixo tudo e pago, ou não encaixo nada e não pago nada, mas estou no risco. Vai do perfil de cada pessoa. Você opta o que é melhor para você. Nesse momento, a gente vai ter que escolher se eu vou continuar atuando como autônomo, se eu quero ser contratado por alguém ou se eu vou ser sócio. Então, aqui a gente fez um fluxograma, isso aqui está no manual, tá? Onde a gente vai optar da seguinte forma. Você quer ter um sócio? Não. Então, você pode ser o quê? Um CLT ou você pode ser autônomo. Se você for autônomo, vai pagar a anuidade da OAB, verificar a tributação, emissão de RPA, que vocês vão ver a cacetada que é. Se eu decidir ser CLT, eu vou trabalhar no escritório, vou ter um salário fixo, vou ter até distribuição de benefícios de PL, vou pagar os tributos e vou pagar a anuidade da minha OAB. Ou eu posso trabalhar numa área de uma empresa, ter salário fixo, mas também vou pagar retenção na fonte e vou pagar a anuidade da OAB. Ok, eu quero ter um sócio. Qual é a opção? Eu posso criar uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal. Ok, decidi uma sociedade simples. O que é uma sociedade simples? Eu e mais um monte de gente. Eu e o Neges. Eu e todos vocês. Podemos. Sabe aqueles escritórios hoje em dia que tem os nomes, né? Não termina nunca. Tem 20 pessoas, 20 lá pendurado no nome. Aquela placa é uma parede inteira para dizer o nome do escritório, né? É isso, tá? Então, na sociedade simples, o que vai acontecer? Eu posso ter a sociedade simples, vou escolher se ela é de capital ou serviço, como eu falei antes, o sócio. Vou ver a parte da remuneração e da tributação. Se eu decidir que eu quero uma sociedade simples, mas que eu não quero ter sócios, eu vou optar por uma unipessoal, que é eu comigo mesmo. Então, assim, eu percebo, o que acontece, assim, apesar de a gente ser advogado, uma grande maioria não entende como é que funciona a sociedade, nunca teve contato com isso, e acha que é a coisa mais difícil do mundo constituir. E não é, é simples. A grande vantagem que vocês vão ver hoje aqui é o quê? É reduzir a tributação. Até porque, por exemplo, se vocês trabalharem todo mundo como autônomo, entrou o dinheiro, como é que distribui de um para outro? Pois é. Sem pagar. Entrou na conta dele, mas vai para a tua. E aí? A Receita entende que você recebeu o que você recebeu, vai tributar os dois, sobre a mesma base.
Então a gente começa a trabalhar numa... Sei lá. Hã? Aí começa a apertar. Começa a apertar. E assim, ó, o foco, já tem alguns estados que estão sendo autuados os advogados, tá? Já é foco de fiscalização. Então, assim, não é para assustar no sentido de apavorar, é no sentido de realidade que está acontecendo mesmo. A gente começar a pensar